agora esta chamada está sendo gravada. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela proteção, pela revelação, que o Senhor vem revelando muitas coisas. Eu creio que não só na minha família, mas de todos os lugares, de todos os lugares que o Senhor está me levando para levar evangelismo nos hospitais. A gente está mostrando que os hospitais estão lotados, porque o Senhor está purificando as almas, né, de todas as pessoas, está purificando nossa alma, dos nossos familiares. E nesse tempo, né, com tantas revelações, eu peço que o Senhor use aí o pastor Lucas, né, ministrando essa palavra hoje. Que o Senhor vem mostrando, usando ele para muitas revelações das quais a gente não sabia. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue abençoando a vida dele, de todos os missionários, de todos os pastores, de todos os lugares. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos proteger, guiar e libertar de todas as coisas que não são do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém. 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 Então, irmãos, hoje vamos falar sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida. É o seguinte, a gente sempre gostaria de fazer boas escolhas, né? Mas às vezes, por algum motivo, precipitação de palavras, a gente determina coisas que não deveria ter falado, não deveria ter determinado, e aquelas coisas ficam obrigadas a acontecer porque você usou o nome de Jesus. E o nome de Jesus é santo, e aquilo que você usa o nome de Jesus, você tem que pagar como se fosse um voto, né? Deus não se agrada de quem vota e não cumpre. Mas Deus é tão misericordioso que quando você vota uma coisa difícil, Deus prepara meios de você cumprir o seu voto para que você não seja condenado. O voto mais complicado que existe na Bíblia é o voto de Jefté, né? Naquela época, a mentalidade das pessoas era muito comum esse negócio de sacrifício humano. Então foi por isso que no inconsciente coletivo das pessoas acontece de você ter conteúdos ainda residuais desses tempos. O Jefté, ele tinha conteúdos residuais de sacrifício humanos, porque era muito comum. E ele achou que se ele fizesse uma coisa muito grandiosa para Deus, ele estaria sendo extremamente grato a Deus pelo que ele fez por ele. O que, na verdade, a gente já até ouviu uma pregação, acho que o irmão Geraldo também ouviu, do apóstolo Rubens, explicando que você tem que estar contente com a medida da graça de Deus na sua vida e não tentar fazer nada grandioso, a não ser que Deus te peça. Mas como houve essa palavra tão difícil no coração de Jefté e ele teve que cumprir, né? A gente entende que Deus, ele tem seus mistérios, né? E Deus toma os caminhos mais extravagantes que a gente possa ter escolhido para transformar em bênção. E é incrível esse amor de Deus nesse limite tão profundo que, assim, trinca, estilhaça qualquer resistência no meu coração, porque Deus, sabendo que você tomou uma atitude errada, uma escolha errada, embora vai vir as consequências, mas ele vai passar junto com você as consequências, mas o amor de Deus vai estar ali somente porque se você se voltou para ele, nossa, cara, isso derrete qualquer coração. E eu gosto de ter esse estado de derretimento do meu coração. Eu sou uma pessoa que fui preparada para ser muito forte, muito resiliente, e eu vivo num ambiente muito complicado, e eu tenho que ser muito prudente, muito antecipador de algumas coisas para poder não cair em ciladas. Porque no dia a dia normal, na minha vida, parece que transcorre tudo bem. Mas o ambiente em si é um ambiente difícil, assim como o ambiente político, né? Ambiente militar, ambiente científico, ambiente político e ambiente religioso são ambientes traiçoeiros. São os ambientes mais traiçoeiros da Terra. O ambiente da indústria também, porque tem muito poder de dinheiro, de negócios, né? O ambiente de bancos, né? Principalmente escalões onde se tem muito investimento de muito dinheiro, né? Todas as vezes que você tem esses ambientes mais complicados,
eles são muito pesados, são impérios e potestades, e você tem que ter uma fineza espiritual muito, muito grande para Deus te guiar teus pensamentos, teus sentimentos, porque senão você entra em cilada. E já fizeram algumas ciladas para mim, inclusive alunos, pessoas do departamento, coisas assim, decisões que, assina aí. Falei, não, eu dei minha opinião. Você faz o seguinte, você assina, e todos nós assinamos. Eu sozinho, não. Entende? Então, a gente tem que saber que cada região espiritual da nossa vida tem uma batalha, né? Na família, né? Nos relacionamentos, na vida sexual, na vida no trabalho e assim por diante. E a gente tem que entender também qual é a vontade de Deus nessas situações mais complicadas. O Cabo Daciolo, ele disse que ele, todo dia que ele ia para o plenário da Câmara, ele jejuava, porque ele via a multidão de demônios que tem ali. Eu imagino, né? Eu imagino como seja Brasília, né? A multidão de demônios. E é muito bom. É assustador, mas seria muito bom que você visse com os olhos da carne, olhando para o ambiente, assim, tirasse um raio-x dos olhos da carne. Eu percebo demônios nas intenções, nos gestos, no tratamento com as pessoas, né? No olhar. Eu sou sensível nesse ponto. E até o ambiente em si dá aquela carga, né? Então, como nós estamos entrando em situações mais intensas, nós temos que agora estar muito atento para isso, porque a gente vai precisar trocar muita instrução aqui, muita sabedoria. A gente não pode perder tempo, não só nos cultos de terça e quinta dessa aula, como de segunda, quarta e sexta, para a gente poder se atualizar sempre sobre todas as situações que nós vamos enfrentar e que nós precisamos ajudar um outro. Então, como eu já falei aqui, o lema da nossa igreja é andar em parelha e não em fila indiana, todo mundo de braço dado um com o outro e ninguém fica para trás, entendeu? Se vocês toparem esse estilo, eu estou de acordo. Nada de fila indiana, né, um na frente do outro, todo mundo em parelha e ninguém fica para trás. E o mais fraco, você pega pelo braço e vai ajudando aí para frente. Nós não precisamos perder ninguém, tá? Não há essa necessidade. O diabo não tem, assim, esse cartucho todo lá no inferno, ou seja lá onde for, para ganhar pessoas. Eu sei que, às vezes, as pessoas fazem escolhas horríveis. Tem um filme que ele é baseado em fato real, que quando o Partido Comunista invadiu a Polônia, teve uma família de pessoas que se juntaram e fugiram da Polônia e foram a pé até a China. A pé, você sabe o que é ir a pé até a China, fugindo. Mas eles foram para o lado dos Alpes lá chineses, lá não sei como é que chama aquela região montanhosa, porque eles também não podiam ir para a China por causa do comunismo. E ele foi traído por um familiar. E quando ele descobriu que a revolução tinha acabado, ele já estava morando já lá no meio daqueles monges chineses, no meio das montanhas chinesas. Ele descobriu que a guerra tinha acabado, que o Partido Comunista tinha sido derrotado, e ele resolveu voltar. Aí perguntaram para ele, mas como você vai voltar? Ele falou assim, eu preciso perdoar um membro da minha família que nos traiu. Cara, quando ele falou essa frase, pagou todo o filme. Eu não me lembro o nome do filme, mas vale a pena assistir. São um grupo de pessoas que vão morrendo pelo caminho. Tem uns que morrem de sede, de fome no deserto. Atravessam países e continentes. É muito complicado. O filme é muito assim, penoso, né, de assistir. Mas quando ele falou essa frase, disse tudo. Eu achava que quando a traição era muito grande, você não precisava perdoar, e eu mudei de ideia naquele momento. Então, irmãos, se nós formos traídos por qualquer que seja, não importa, perdoe.
Porque esse perdão vai restaurar aquela pessoa que tenha traído nós. Porque no caso seria Judas o perdoado, né, na história de Jesus, mas a gente não sabe. E qualquer pecado também perdoe, tenha essa extensão ampla, infinita de perdão, para que você possa salvar vidas e não ter restrição nenhuma. Como Pedro fala, fazendo essas coisas, tereis ampla entrada no reino dos céus. Ampla entrada no reino dos céus. E ele voltou, a história é real, tá? É baseado em fato real. Se eu tiver o nome desse filme, depois eu acho que eu pergunto para a inteligência artificial, ela me diz, nós fim de semana assistimos um filme aí a gente queria assistir um filme que ela estava mais de 10 anos procurando, eu falei, filho, eu vou perguntar para a inteligência artificial, ela, qual o filme que acontece isso, pai, ela dá uma lista. Aí, o que aconteceu? É a melhor biblioteca para se perguntar as coisas, né? Ainda não tem consciência, gente, então, tudo bem. Então, essa pessoa volta e ela restaura a família dela, depois do comunismo ter dominado o país e depois de ter sido derrubado. É por isso que a Polônia hoje não quer nem saber, né? Não sei, acho que a Polônia e a Hungria já passaram, a Finlândia também já passou pelo comunismo, não querem saber, mas o inimigo é tão astucioso que hoje com essa globalização estão tentando novas formas, né, de reindexar a situação. Eu não falo que o outro lado é perfeito, não é, mas desde que as pessoas estão dispostas a matar por causa de uma ideologia e a negar o nome de Deus, eu já não acho tão confiável, né, quanto o outro que pelo menos não coloca essa pauta, né? Então essa questão do coração, eu tenho escavado o meu coração, ou seja, penetrado. Deus me deu um dom, uma capacidade de entrar dentro do meu coração, depois de muitas angústias, e ficar analisando e escavando o meu coração, e eu estava fazendo isso hoje à tarde, e a gente entra num território tão sinuoso, tão melindroso, porque o que você pensa e o que você sente dentro do coração parece que ele cristaliza a situação. Então, quando você entra dentro do seu coração para se examinar, você tem que ser muito sereno e tem que pedir para o Senhor Jesus ir na tua frente, fazendo aquele trabalho de iluminação, e onde ele vai manifestar aquilo que está oculto e escondido para que você confesse e para que você veja quais escolhas você fez que não podem mais ser mudadas e quais aquelas que precisam ser alteradas. Porque aquelas que precisam alteradas, você vai pedir sabedoria para fazer as melhores. E aquelas que não podem mais ser mudadas, como no caso do voto do Jefté, né? Você tem a sabedoria para saber como Deus quer que você conclua as coisas de uma forma que ninguém se condene, né? O Jefté é citado no livro dos Heróis da Fé. A filha dele se salvou, ele se salvou, então isso é que importa. A gente tem que ter a perspectiva da eternidade, de saber que tudo que você perder ou conquistar aqui não é nada em relação ao que Deus tem para nós. As pessoas estão começando a enfrentar situações bem difíceis. Já tem um grupo de pessoas assustado com uma possível PAN-PAN, né? Não posso falar aqui. E a gente não sabe quando que determinadas situações vão ser usadas contra a população, porque além desse controle digital que eles querem implantar, eles também querem reduzir, né? Eles não vão fazer uma coisa sem a outra. E o Senhor não vai permitir até o momento que ele retirar, né? Quem vai fazer a redução populacional é ele mesmo, removendo o povo dele daqui, né? E eu peço que o Senhor guarde as vidas, guarde as almas, e aqueles que tiverem que partir até esse dia, partam com o Senhor, né? Essa divisão que existe no livro de, acho que é Ezequiel, né? Um terço será purificado, um terço será... Eu não sei exatamente porquê, mas o Senhor falou para Eren que no meio das tempestades, tribulações, terremotos, o Senhor vai estar salvando vidas.
E o que nós temos que orar, além de evangelizar, obviamente, é que essas pessoas estejam encontrando o Senhor e o Senhor esteja encontrando elas, né, os perdidos, nas horas mais difíceis que vão vir sobre o planeta, né, nesses momentos mais difíceis. Então, voltando aqui à questão do coração e dos caminhos e das escolhas, a gente sabe que a gente precisa da instrução de Deus para cada passo. A sabedoria para saber, clareza, né? Sabedoria, clareza, para distinguir coisas. Porque é interessante que, para algumas pessoas, Deus ele faz um manuseio onde ele prepara as pessoas porque parece que elas não têm maturidade para escolher, ou elas são um pouco inocentes, então Deus faz as escolhas para elas. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu pedia para Deus escolher as coisas para mim. E agora, nesses últimos tempos, parece que eu tenho que ter a sabedoria para saber fazer as escolhas certas. E eu estava vendo aqui em Eclesiastes, aquela parte que fala do tempo, né? Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, quando eu lia isso aqui, eu ficava muito assustado, porque eu tinha uma ideia das coisas muito positivas. E o problema do positivismo que eu já vivi é que o positivismo ele decepciona você. Porque quando você encontra as coisas negativas, porque aqui está falando de coisas positivas e negativas, né? Tempos de coisas positivas, tempo de coisas negativas. Quando você enfrenta coisas negativas, se você não tem maturidade e estrutura, você balança, você treme nas bases, como diz, né? E a gente tem que ter a sabedoria, o temor, e principalmente a maturidade para quando as coisas são muito estranhas, muito diferentes daquilo que você espera, você confiar em Deus. E confiança é uma conexão muito íntima. E é uma coisa assim que para se desenvolver leva tempo. Você não acorda de manhã e já sai confiando. Você tem que passar por muitas coisas. E a confiança também denota o amor, né? A convivência, as experiências passadas que foram vividas juntas, em que houve aquela confiança, aquela resposta de uma pessoa para outra, né? Que garantiu que aquela confiança existisse. Então, eu tinha muita dificuldade, como eu tinha muita dificuldade em outras partes da palavra de Deus. As pessoas dizem assim, você tem que pegar a palavra de Deus por inteiro e não recortar. E eu andei um bom tempo recortando porque eu não tinha condição de aceitar. Era muito pesado para mim. Não porque eu queria rejeitar a palavra, não tinha essa intenção, não. Era porque era pesado mesmo. Para mim, por exemplo, a parábola das sementes. Tem partes ali para mim que é pesada. Eu já falei aqui, para mim é pesado certas coisas. Mas eu tenho que ser, como é que fala? Profundamente fiel a Deus para aceitar o contrário, né? As decisões contrárias às nossas expectativas. O que nós queremos, nós que conhecemos a Deus e queremos amá-lo de todo o coração, é sempre fazer a melhor escolha. Mas ao nosso redor, a gente sabe que as pessoas não vão fazer sempre a melhor escolha. Principalmente aquelas pessoas que amamos. Parentes, familiares, mãe, irmãos, pai, tios, tias, primos, sei lá.
E a gente precisa ter a resiliência para manter-se fiel, apesar das consequências de escolhas de outras pessoas que a gente não pôde controlar ou não pôde dar um ensino porque a pessoa aprende se ela quer, né? Eu posso ficar numa sala de aula o dia inteiro, mas se os alunos não dispuserem a se aprender, eu fico me debatendo. E eu tento conquistar os meus alunos, né? Para que eles gostem da matéria. Eu falo, não precisa gostar de mim, basta que goste da minha matéria. Eu falo, eu não tenho carência aqui, eu preciso ser amado por vocês. Basta que vocês façam tudo direitinho, eu dou a nota de vocês, está tudo bem para mim. Mas eu quero dizer assim, que no convivência familiar, a gente também precisa um pouco de saber conquistar. E ao mesmo tempo, a gente também precisa daquele pouco de dizer assim, não foi uma boa escolha, mas vamos ver o que vai vir pela frente e vamos criar situações da gente poder suportar as decisões erradas que um membro da família tomou. E que envolve a família por inteiro, né, nas consequências, que normalmente envolve, né, a não ser que você esteja morando distante, como no meu caso aqui, os irmãos, minha família está tudo lá em Brasília, mas mesmo assim acaba afetando, né. Eu falei para vocês que Deus mostrou uma visão de duas situações do meu irmão, ele morrendo espiritualmente e ele se restaurando espiritualmente. E não tem coisa mais triste do que uma pessoa que morre espiritualmente, gente. É pior do que morrer na carne. É indescritível o estado miserável. Então, mas mesmo olhando a possibilidade da morte espiritual, eu ainda vi alguma coisa lá no fundo do coração do meu irmão, porque eu vi a mente, o coração dele tudo deteriorado, mas alguma coisa lá, um mistério, né? E eu não quero que essa possibilidade aconteça. E eu e a Índia estávamos assistindo um filme de viagem do tempo, e tinha uns policiais que estavam tentando impedir os bandidos, que os bandidos estavam usando a viagem do tempo para mudar a história. Foi esse filme que ela quis assistir. E os policiais estavam tentando fazer o contrário. E o que acontecia? Os bandidos ganhavam dinheiro mandando pessoas para o passado para ver as tragédias, né? Ver as tragédias acontecerem. O que a gente entendeu é o seguinte, que todos nós estamos criando possibilidades a todo momento, todos nós. E cada escolha denota um caminho, né? Se você fez essa escolha, esse caminho. Se você fez essa escolha, esse caminho. Se você fez essa escolha, esse caminho. E assim, é como uma rede. E os anjos trabalham anulando as possibilidades ruins, e o inimigo trabalha criando possibilidades ruins, né? Os anjos trabalham criando possibilidades boas, e os inimigos criando possibilidades ruins. E você está na bifurcação, né? Está naquele ponto de decisão, onde é você que escolhe. E é por isso que a gente tem que temer a Deus em tudo, para submeter todas as nossas escolhas ao crivo de Deus, da sua palavra, pedir a Deus temor e sabedoria para realmente saber escolher. Porque tem hora, gente, que não é fácil, tem hora que vira uma coisa paradoxal, totalmente paradoxal. No filme, um outro filme que a gente assistiu, o capitão do navio lá junto, eles tinham perdido toda a comunicação com os satélites e o mundo estava pegando fogo, a atmosfera, por causa que estava tendo uma explosão solar. O nome do filme é Explosão Solar. Termination Point em inglês, né? Aí, os caras no submarino achavam que que os Estados Unidos estavam atacando a Rússia. E a Rússia estava achando que os Estados Unidos estavam atacando. Não tinha nada a ver. E ali o que era certo ficou errado, e o que era errado ficou certo, porque eles tinham ordens do presidente soviético lá no filme, de não
acionar as bombas atômicas, e ele não podia tomar essa decisão, tinha que ser o presidente junto com eles, e os americanos também achavam que tudo, até que chegou uma pessoa, entrou dentro do submarino e explicou que as explosões solares tinham destruído os satélites, que é por isso que eles estavam sem comunicação, e que a coisa mais estranha que ele ia fazer, que era explodir as bombas atômicas, eram acho que 12 ou 6 bombas atômicas, para atingir o Polo Norte, para gerar um vapor que cobrisse toda a Terra, para apagar aquela temperatura que estava consumindo o oxigênio do planeta. Então, em situações difíceis, controversas, a gente não sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Eu já contei aqui a história real de um cara que matou seu próprio amigo e ele foi condecorado, porque o seu amigo tinha pisado numa granada e ele começou a urrar e a gritar muito alto, e tinha toda uma comunidade que eles estavam protegendo, e os japoneses estavam vindo, e se descobrisse a localização daquela comunidade, todo mundo seria morto. E ele pediu perdão para o amigo e preferiu sacrificar o melhor amigo dele para salvar aquelas pessoas. E no filme, ele é encontrado velho nos Estados Unidos, é refeito o levantamento de todo aquele processo. Ele é acusado de matar, crime de guerra, mas no final resolvem todo o problema. Essas são situações assim onde você tem uma situação paradoxal, porque o amor, ele é o único capaz de resolver os paradoxos. E o diabo gosta de criar paradoxos para Deus. Eu não sei porquê, mas normalmente o diabo está criando paradoxos na sua vida ou na minha vida através do que você fez. Esses comentários que o João Batista fez aí, situações criadas no passado, que repercute até hoje, viram os verdadeiros paradoxos. Você não sabe como resolver. Se você mexe para cá, a história para lá. Se você mexe para cá, a história para o outro lado. E você precisa encontrar de Deus uma sabedoria muito, muito refinada. É como desatar uma mina, né? E como soltar os fios de uma bomba, de uma maleta, né? Igual aqueles fios, né? Se você cortar o fio vermelho em vez do fio azul, já foi, né? Explode tudo pelos ares. Então é aquele tipo de coisa que Deus precisa ungir a pessoa com muita delicadeza, com muita prudência e com muita sabedoria, porque a gente poderá encontrar situações de ter que cortar o fio azul e não o fio vermelho, né? Para poder livrar as pessoas. Amém? Então é isso queria falar sobre os caminhos e as escolhas. Se alguém quiser completar alguma coisa, fica à vontade. Deus abençoe. Pode falar, João Batista. Amém, Jesus. Palavra abençoada, né? Glória a Deus. Então, para quem não entende ainda que o pastor está falando, que os pastores falam aqui, que eu falo, as pessoas só vão entender isso depois do batismo em imersão em águas. A partir do momento que você entendeu o que é perdão, perdoar, dependendo do que aconteceu na sua vida. E aí, quando você é batizado em imersão em águas, é como quando a gente morre, o corpo é enterrado por inteiro. E quando nós somos batizados em imersão em águas, seu corpo é mergulhado por inteiro. E a partir daquele momento que você é mergulhado, o seu passado morre ali, e quando você é tirado, Jesus coloca seu espírito dentro dele, e aí ele te dá discernimento de tudo que foi feito errado, de tudo que deu errado na sua vida, e ele te alinha através do Espírito Santo. Amém? Então, assim, e aí Deus tem um plano
diferente na vida de cada um, por isso que não existe nenhuma digital igual a outra. E aí tem os chamados, né, que eu falo que é um presente de Deus. Pastor, diácono, evangelista, mestres e profetas, né? São cinco dons espirituais que o Senhor vai colocar na sua vida através da palavra do Senhor, que o Espírito Santo vai te convencer do que você viveu, e aí vai vir a revelação na sua vida, né? E aí, esse é a parte magnífica de aceitação do Senhor, seu e Salvador Jesus, e a gente seguir Ele, né? Porque Ele é o único Senhor e Salvador. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, glória a Deus. Pode falar, pastor Jones, pastor Daniel. Amém, glória a Deus, né? Você vê, o Batista, ele usa termos teológicos, imersão em águas, ó, chique, né? Glória a Deus. Então, né, amados, o pastor Lucas comentou, realmente a gente vê que o inimigo, né, Satanás, ele tenta mesmo, como o pastor Lucas falou, criar paradoxos para Deus, né? E ele tenta até hoje e vai tentar até o fim. Ele tenta fazer com que Deus erre ou se contradiga em alguma coisa. Ele tenta. Ele sempre tentou e tenta até hoje. Né? Ele sempre tenta mesmo que assim, algum erro, alguma contradição em Deus, né? Mas ele não consegue, né? E não vai conseguir, glória a Deus, né? Porque se ele conseguisse mesmo, haveria um cataclismo, haveria um cataclismo total mesmo, se realmente, né? Mas não tem como, ele não consegue, e ele vai tentar e está tentando mesmo, né? Ele tenta a paciência de Deus, tenta tudo ele. Ele, na verdade, ele é o difamador e o acusador de Deus, porque ele quer difamar Deus e ele quer acusar Deus, né? Ele tenta mesmo, mas Deus não, glória a Deus, ele sempre se mostra santo, santo, santo mesmo. Glória a Deus, ele não erra, ele não se contradiz, né? Porque se isso acontecesse mesmo, aconteceria na hora um cataclismo, acabava tudo. O dia que Deus mostrasse um errinho, uma falha, né, amados? Mas o que daí o inimigo faz? Ele se volta pros filhos de Deus, né, para aqueles que adoram ele. Como ele não consegue fazer isso com Deus, ele se volta para aqueles que adoram ele, né, que buscam ele. Mas glória a Deus, aleluia, né? Em nós ele encontra erro, encontra contradição, pecado. Mas, glória a Deus, nós estamos também a cada dia nos santificando, nos aperfeiçoando mesmo. E glória a Deus por isso, queridos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Viu? Amém. Então, o apóstolo Rubens fala que a confiança no diabo fazer o que ele faz é porque Deus deu ele não pode ser destruído, não sei, foi o que ele entendeu, né? E por isso ele falou assim, bom, se eu não conseguir ser igual a Deus, ou se eu não conseguir nada, eu vou pelo menos fazer um reino em um lugar onde as pessoas me aceitam, ou aquelas que me seguirem, né, vão ter aquilo que eu prometi, né? Que é serem adorados. É estranho pensar dessa forma, porque você está trocando toda uma situação por um único desejo, ser adorado, quer dizer, vale a pena perder tudo. E porque ser adorado produz glória, glória é luz. Então, se você adorar o inimigo, você está dando luz para ele, quer dizer, você está transformando ele num ser glorioso, né, de luminosidade. E é por isso que o diabo ele se transfigura em anjo de luz. E ele veio para esse mundo também, segundo o apóstolo Rubens, porque não tinha outro lugar para ele ir onde ele pudesse iniciar o reino maligno dele. A questão é que, por exemplo, eu não sei se o próprio diabo sabe, mas as pessoas que seguem o que ele diz não entendem aquilo como um mal. Eles não veem dessa forma. Acontece que só o fato das coisas que o inimigo cria não se sustentar, se deteriorar, não se manter, já mostra que é totalmente mal, né?
por exemplo, os extraterrestres, eles fazem abdução de corpos porque eles fazem experiências genéticas para trocar de corpos. Então, eles ficam trocando de corpos porque os corpos se degeneram. Isso segundo alguns detalhes aí de por que existe tanta abdução, por que eles sequestram vacas, fazem experiência com sangue, porque eles ficam migrando de corpo em corpo. Isso já mostra que eles não têm eternidade. Eles têm uma eternidade espiritual que eles precisam de algo para se materializar, para manter o prazer daquilo que eles gostam, né? Então é um reino totalmente depauperado, degenerado, né? E eles prometem para o mundo essa tecnologia que em duas profecias, na Eren e na Vicky, Jesus falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou na Vicky, eu vou primeiro falar na Vicky, ele falou que o espaço-tempo que o homem imagina que está vendo pelos telescópios é engano criado pelos anjos caídos. Que na verdade o universo não é tão grande, mas também não é tão pequeno, né? Quer dizer, ele colocou os terraplanistas, né, nessa história toda. E para Eren, ele falou que é como se nós vivêssemos dentro de uma simulação. Então, até as leis da física e o que a gente entende por realidade não é tão real assim. Entende? Então, o inimigo, ele criou uma cápsula que nos envolve nessa realidade. Então, é como se ele tivesse criado uma realidade falsa. E quando Deus vier juntando o céu e a terra, ele vai romper essa realidade, vai rasgar. E eu tive uma visão que eu vi uma trinca, né? Que meu trabalho sempre na universidade é pesquisa em fratura e materiais. Eu estava orando, eu vi uma trinca no espaço-tempo. E tinha uma fenda escura rasgando o espaço-tempo. Quer dizer, essa realidade vai ser rompida, totalmente rompida, porque ela não se sustenta, ela é uma realidade temporal, e ela tem um conjunto de seres espirituais que a sustenta, que a mantém, e até mesmo as ciências e as leis científicas, pelo que ele falou para Eren, também são um engano. É bem assustador isso deixa você, assim, pensar, poxa, tudo que eu achava que era certo, não é tão certo assim, né? A matemática, a física e a própria descrição da realidade não é correta. Eu já, por estudar bastante, eu já descobri erros na matemática, erros na física e erros em várias ciências, né? Só para vocês terem uma ideia, o número π é um número de tem infinitas casas decimais. E quando o número ele é muito grande, quanto mais casas decimais você coloca, você admite que você está tendo mais precisão e que você não vai errar. Então os russos estavam fazendo mísseis que eles saíam de um lugar e atingiam um alvo em outro lugar. E eles precisavam do número π para fazer o cálculo dessa trajetória. Só que eles colocaram, né, falaram assim, não, vamos colocar 500 casas decimais, assim o míssil vai, pum, não vai errar. Aí o míssil errava. Aí um dos cientistas russos disse assim, olha, existe uma aproximação para o número π que ela vai até tal casa decimal. Vamos colocar ela. E o míssil foi lá e acertou. O que isso quer dizer? Que a realidade não segue a matemática pura. A realidade ela tem um corte em algum ponto. Aí eu fiz um artigo para explicar para meus colegas professores que tudo que eles acreditam ser real não é tão real assim. Outra coisa, por exemplo, o espaço. Você divide um espaço, aí tem um espaço no meio. Você divide o espaço, tem um espaço no meio. Você divide o espaço, tem um espaço no meio. Você vai dividindo isso infinitamente, vai chegar uma hora que vai ter dois pontos, que é espaço e o meio não é espaço. É outra coisa. A matéria é a mesma coisa. A matéria, você pega, divide ela no meio, ainda tem matéria. Você divide, ainda tem matéria. Você divide, ainda tem matéria. Ainda você divide, ainda tem matéria. Aí os gregos diziam que você chegar no átomo, né?
que é aquela parte que você não consegue mais dividir, mas o homem já aprendeu a dividir. E entre o núcleo e o elétron de um átomo tem uma coisa que não é nem núcleo, que nem elétron, é um vazio. E talvez não seja nem espaço. Então, a realidade nossa aqui, ela não é como se descreve na física e na matemática. A física e a matemática é uma aproximação que dá certo, mas não é real. Absolutamente não é real. Então é isso. A gente, os homens, por mais estudados que sejam, cientistas, eles acreditam numa fantasia. A verdadeira realidade é Jesus. A verdadeira realidade é a palavra de Deus. Por isso que eu me converti, vamos dizer assim, né? Porque é isso que é, pois que eu entendi isso, né? Ficou muito mais firme a minha confiança e minha comunhão nesse sentido. Entendeu? Então, como eu falo, né? Eu falei até para o irmão Geraldo, conhecimento não há necessidade nenhuma de conhecimento. Na hora que você for arrebatado, se estiver entrando no céu, todo conhecimento você vai herdar instantaneamente. E o verdadeiro conhecimento, né? Quem não fez faculdade, quem não aprendeu matemática, física, química, quem podia ter sido isso ou aquilo não fez, não se preocupe, você lá no céu, você vai ser tudo que você gostaria de ter sido, porque lá você vai viver a verdadeira realidade e no momento que você estiver sendo transformado, você vai adquirir todo o conhecimento. Até se você olhar para trás, você vai ver que a Terra não é tudo que diziam ser, né? Como eu já disse, e foi confirmado até, foi ontem, o Gustavo até comentou, né? Que quando você está nessa dimensão, você vê a Terra um globo. Quando você sobe para uma dimensão superior, você vai ver ela plana, porque os anjos, eles veem a parte de fora do globo e a parte de dentro do globo. É a mesma coisa, você desenha um círculo em cima da mesa. Você vê o que está do lado de fora do círculo e o que está do lado de dentro do círculo, porque você está de cima. Então, quem está em cima da mesa, ou está do lado de fora do círculo, ou está dentro do círculo. Né? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente estiver em dimensões superiores, a gente vai ver coisas que ninguém é capaz de ver, porque é uma visão ampliada do espírito, né? Então a gente vai ver que tudo que a gente achava que era tão verdadeiro assim não é, não. Amém? Então fiquem felizes com a transformação. Pode falar. Amém, louvado seja Deus, pastor Lucas. Olha que coisa tremenda, né? Isso tudo, pastor Lucas, não, tem, olha, é verdade verdadeira, porque assim, ó, quando houve, né, a queda, assim, essa queda, ela causou, assim, digamos, ela mudou, ela causou, sei lá como a gente pode dizer, flutuações na realidade. Causou alguma coisa cósmica, ela influenciou todo o cosmos, a queda. Né, eu não sei, eu não sei, parece que era para ter 13 constelações, só tem 12, era para ter 13, tem umas coisas assim, né? Assim, agora causou, assim, uma certa flutuação ou distorção em todo o cosmos, na física, na matemática, na biologia, né? Como o pastor Lucas falou, você vê o número π, né? Ele tem infinitas casas decimais, né? Agora, quando a ordem for restaurada, eu acredito que até a matemática vai voltar a ser precisa, pastor Lucas. É por isso que a matemática é imprecisa, são números imprecisos, né? É por isso que a gente vê essa distorção até na matemática, na física, acho que nas constantes lá astronômicas, né, pastor Lucas? Sempre são números imprecisos, assim, né? Infinitas casas. Eu acredito, porque o que está escrito? Haverá novos céus e nova terra, a ordem será restaurada. Agora, realmente a queda causou uma distorção, uma flutuação até na matemática, na física, na biologia, em tudo, pastor Lucas, eu creio nisso, e tudo vai ser restaurado. Eu creio que, de repente, até a matemática, tudo vai ficar mais preciso. A matemática, a biologia, a física. Glória a Deus, aleluia. Eu não paro de falar.
Pastor Lucas, eu acho que é na Evangelho de Mateus, aqui eu estou no escuro aqui, mas se der para você ler, Mateus 18, versículo 8 e 9, fala sobre se tiver faltando alguma parte do corpo, arranca uma parte do corpo, então o Senhor vai restaurar tudo, amém? Se tiver com Em qualquer verdade, problema, eu digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. 18, 8, 9. Ah, não, tá, é 8, 9, tá, pensei, estava lendo 18, 9. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta, atira para longe. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos e dois pés será lançado no fogo eterno. Se teu olho te escandalizar, arranca e atira para longe de ti, é melhor entrar na vida com um olho só do que tendo dois olhos se lançar no lago de fogo, no lago do inferno. No fogo do inferno, né? Então, eu entendo o seguinte, sabe? Ele falou a mão, né? Falou o pé, né? Isso aí a pessoa interpreta como sendo uma situação onde que você está indo pondo a sua mão de forma errada, o seu pé de forma errada, o seu olho de forma errada, para você cortar da sua vida aquilo que causa escândalo. Mas eu acho até que, irmãos, que, por exemplo, se alguém aceitar uma marca na mão e ele cortar a mão, será que ele não vai usar esse versículo ao favor dele? E pastor Lucas, só dar uma concluída assim, ó. O senhor me deixou uma semana na casa da minha família. E aí era para me mostrar o que tinha algo errado, que estava dando errado, porque assim, ó, louvado seja o Senhor, a igreja me mantém, né? Na palavra, né? Que o Espírito Santo convence, não sou eu. E aí, o senhor me deixou lá, e depois, quando eu vim para cá, hoje, o senhor estava revelando que todos nós temos que ter sabedoria com aquilo que o senhor coloca nas suas mãos. Amém. A palavra de Deus, tem que ter sabedoria com a palavra de Deus, com as riquezas que o senhor te coloca, e ter sabedoria, né, que a gente não vai levar isso aí para o eterno, né? Então, o senhor quer que a gente seja usado para buscar almas para o eterno, espírito para o eterno. E ter sabedoria, ter sabedoria, com o que a igreja envia para mim, que se eu for tentar ajudar o mundo, vai sentir falta para mim, vai fazer falta para mim. Aí eu tive que tomar posições e falar para os irmãos aqui que eu posso ajudar eles nas orações, mas não suprir as necessidades de bancar eles, porque senão daí vai fazer falta para mim. E aí como que eu vou levar a palavra, né? Como que eu vou manter a minha saúde física também? Médico, medicamento, entendeu? Então a gente tem que ter o quê? Sabedoria do Senhor em todas as situações também. E aí toma cuidado para não cair nas coisas terrenas, porque, infelizmente, a facilitação que está tendo hoje, as pessoas estão caindo nas facilitações. Com tudo, né? Na rede social, no dia a dia. Tomar cuidado. Sondar os espíritos. Amém? Em nome de Jesus. As vozes, né? Que vem de Deus, o que não é. Cada dia é um dia novo, né? A gente sabe que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, mas a cada dia a gente tem um novo desafio, de que a gente acha que tudo que a gente aprendeu até aquele dia é suficiente para o dia seguinte. Não é. Porque sempre você vai precisar recorrer a Deus. Porque tudo que você aprendeu no dia anterior fosse suficiente para o dia seguinte, você nem precisava mais procurar Deus, né? Você mesmo resolvia. Então, você chega no dia seguinte, você tem desafios que você não sabe a resposta. Você tem que buscar Deus. Como eu digo sempre, o degrau que a gente tem que subir é sempre mais alto que o joelho, né? Porque todo degrau que está abaixo do joelho, você levanta a perna, você sobe. Mas um degrau que está acima da altura do seu joelho, você precisa de alguém lá em cima para puxar você, né? Então eu vejo que a vida é essa. Os degraus são mais altos que os joelhos, e o que você sabe do dia anterior não serve, quer dizer, ajuda, mas não resolve tudo no dia seguinte, porque você precisa de Deus no dia seguinte de novo. E é engraçado que parece que durante a madrugada tudo se refaz na nossa mente, né?
é uma reprogramação que acontece, né? Eu vejo claramente uma reprogramação todos os dias, quando eu acordo, é uma reprogramação. E eu tenho a mania de testar a minha programação para que eu acorde. Eu falo assim, eu quero lembrar do que eu estava lembrando antes, ver se ainda está valendo. Para me saber se continua valendo aquela situação ou apareceu uma nova. E o que acontece, irmãos, que tem coisas que realmente Deus, no dia seguinte, removeu. Mas tem coisas que no dia seguinte continuam. E você tem que ter sabedoria para lidar com ela. Amém? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão nós vamos orar e agradecer e vamos continuar a festa até as 3 da manhã. Tem uma pessoa que teve convivência comigo antes, né? Mas eu creio que o senhor vai abrir a mente dessa pessoa. Ele se dizia ser meu amigo. Mas aí depois, quando o senhor abriu minha mente, ele não era bem amigo. Ele queria aproveitar da minha vida em alguma coisa. Ele queria tirar proveito. Só que o que o senhor fez? Tirou ele do meu caminho os tempos. Quando o Espírito Santo abrir a mente dele, ele vai pedir perdão, porque a gente não faz nada escondido de Deus, né? E aí o Senhor permitiu essa saída dele do meu caminho, para que quando o Espírito Santo abrir a mente dele, ele vai vir pedir perdão. Da minha parte já está perdoado. Mas só que eu tenho que esperar o tempo. Se eu chegar de longe e falar com ele, ele vai ficar com raiva. E não é o que Deus quer. Amém? Amém. E tudo que a gente enxerga com o coração, não é com os olhos. Quando o coração está confuso e turvo, você enxerga errado. Quando o seu coração está puro e limpo, você enxerga certo. Ver com os olhos é uma coisa, enxergar com o coração é outra. Sim, mas o senhor não mostrou isso. Só que enquanto não abrir a mente dele, eu não posso falar, porque senão ele ia ficar com raiva. Aí eu tenho que ter paciência. É verdade. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Amém. Não, outra coisa que eu lembrei, né, tem a ver com o assunto da aula, né, a questão do tempo, né, amados, que Jesus disse que o tempo ia ser abreviado, né. Eu ouvi falar que, na verdade, o dia não está com 24 horas, está com 16, uma coisa assim, né? Mas no nosso relógio marca 24, entende? A gente não percebe a distorção, mas ela existe, só que a gente não percebe, o relógio ainda está marcando, está tudo certo, né, pastor Lucas? Só que a gente não percebe. Né? O irmão Eduardo filmou um relógio antigo e filmou um relógio da agora, fazendo passar as mesmas horas. E ele acelerou o filme para poder você ver. O relógio antigo demorava mais e o relógio da agora vai mais rápido. Olha só. Ele filmou. Então, eles alteraram até a frequência do relógio dentro disso. Tem uma filmagem na internet mostrando isso aí. Para ninguém perceber. Você viu, hein? Mas isso é o senhor que fez, né, pastor? Porque encurtou os dias mesmo. Não, Deus fez, mas eu estou falando que esse filme mostra que os homens alteraram os relógios para ninguém perceber que as 24 horas não é mais 24. Ah, sim, pode ser, né? Essa alteração, né? Não, mas tem um filme, tem um vídeo na internet. Relógio antigo e um relógio moderno, um do lado do outro, passando as mesmas horas. O antigo vai mais devagar. O nome dele ou não? Hã? O nome eu vi nos grupos do Telegram. É que tem vídeo que eu olho, mas tem vídeo que eu baixo, tem vídeo que eu não baixo. Se eu ver de novo, eu mando para você. Aí você mostra para os seus parentes, né? Que eles não acreditam, né? Então, tem que... Os meus também não acreditam. Eu acho assim, olha... Quem quiser testar as horas, que é 16 horas ou 24, que eu acho que é 16... Bota um bolo no forno, o bolo que você faz todo dia, e vê lá se ele fica bom na hora que você fazia. Era 40 minutos, 35 minutos, ele estava bom. Bota lá e faz a prova. É verdade. Boa ideia, uma prova prática e real, verdadeira. Boa ideia, irmã Vera. Quando tinha que gastava 8 meses, já está ficando pronta para o abate com 20 dias. Se você botar uns 40, vai queimar o bolo. Agora o governo e os militares estão escondendo tudo. Eles mantêm a falsa ordem, né? Eles mantêm mesmo, né?
É um engano, salvo engano, é um esconder. Por que eles querem tanto controle social? Porque no controle eles vão saber quem está sabendo o quê e quem não está sabendo. Então eles vão eliminando quem estiver sabendo muito. É, controle, o diabo, né? Meu Deus, como é que pode, né? Vamos orar, gente, vamos orar aí para nós. Lá vai preparando tudo, né, pastor? Preparando tudo para dominar. Só que o senhor vai deixar essa situação acontecer para ele abrir a mente do povo. Amém. O mal tenta de um lado, o Espírito Santo age de outro. Amém? Bom, Geraldo, quer orar, agradecer? Você está podendo? Ou então eu oro, porque não tem ninguém. Amém. Amém. Graças a Deus. Antes de orar, fazer o comentário. Poucas escolhas que a gente faz e nunca se arrepende. Uma é escolher por Jesus. Outra é escolher amar. Outra é escolher perdoar. E outra é escolher fazer o bem. Então, escolha todas essas escolhas que ninguém vai se arrepender. Porque são escolhas que são doação. A doação vem do amor. E o amor é perfeito. Elas nos aperfeiçoam e nos purifica, tira o peso do pecado, daquelas coisas que puxam a gente para baixo. E nos deixa um coração leve, tranquilo e em paz. Pai querido, abençoa essa noite, Pai. Abençoa essa reunião. Que essa reunião, Pai, você possa santificar ela. Pai, que essa reunião seja selada pelo Teu Santo Espírito. Que tudo que foi falado aqui, Pai, seja para o bem, para o crescimento espiritual de cada um. Nos ajuda, Pai, a continuar em união. União, irmão, união com a igreja. Que tudo aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Jesus, nos dá uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso. Continua, Pai, nos dando saúde, vida e abundância em cada vida aqui, em cada família, em cada situação aqui, Pai. Muitos precisam de serviço, outros, Pai, precisam de saúde. Visita a vida de cada um particular, Pai. Ajuda, Pai. Restaura a vida de cada um. Restaura a saúde de cada um. Nos ajuda, Pai, a curar nossos corações. Nos ajuda, Pai, a abrir nossos corações para o Senhor trabalhar na vida, Pai, no nosso coração, no nosso sentimento. Que tudo seja, Pai, esteja em paz para com os irmãos, sem julgamento, sem condenação, aceitando uns aos outros, Pai, como o Senhor nos aceita. Amém. Como lá aquela mulher prostituta, muitos queriam apedrejar, mas todos tinham o peso do pecado sobre eles e ninguém queria ser condenado. Que aqui, Pai, todo mundo busca, Pai, a salvação e todo mundo, Pai, busca ajudar uns aos outros. Porque quando a gente pensa mal do irmão, isso só reflete o nosso próprio coração, as nossas próprias iniquidades, porque o coração reflete o fruto que a gente está produzindo. Nos ajuda, Pai, a ter um coração que produz bons frutos, frutos de amor, de paciência, de paz, de longanimidade, que os frutos do Teu Santo Espírito abundam na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então vou parar a gravação, vocês podem continuar até as 3 da manhã, tá bom?